Quero começar esse vídeo com um desafio. Depois que você assistir ele, pega e conversa sobre esse assunto com seus pais, seus avós, irmãos, algumas pessoas que sejam mais velhas. Que é o seguinte, se eu quisesse me encontrar profissionalmente, eu faria isso que eu vou comentar aqui na parte do vídeo. Cara, em diversas vezes a gente vai se pegar assim, em alguns momentos tentando nos encontrar profissionalmente. Pode ser no início, ali nos seus 17, 18 anos, que aí você não sabe o que fazer, você termina o ensino médio. E cara, se tu é pobre, você vai fazer o seguinte, quais são as suas opções? Ir pro exército, trabalhar de repositor, trabalhar de frentista, ser motoboy. Se você é mulher, você vai ser manicure, design de sobrancelha, abrir um OnlyFans, não sei, né? Vai depender dos seus princípios aí. E lógico, né, a opção também de você fazer uma faculdade, estudar sobre isso e se arriscar no mercado de trabalho. Então, assim, eu vou compartilhar um pouco sobre a minha experiência, porque eu usei as minhas frustrações, onde eu quebrei a cara, para não quebrar a cara pela segunda vez. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz curso de manutenção automotiva, 2 anos me formei um técnico, e aí depois de eu ter feito o Senai, eu peguei e fui trabalhar na área. E cara, eu odiei assim, do fundo da minha alma. Eu fiquei 1 mês trabalhando numa oficina, e aí eu peguei e larguei, e depois disso eu fui trabalhar de repositor no atacado. Então assim, peguei 2 trabalhos ruins, assim, vamos se dizer. E o meu sonho, assim, da adolescência era viver de música, tocar em banda, guitarra, violão e tudo mais. Então, às vezes a vida vai te dar alguns choques de realidade da questão, assim, do que é o seu sonho e do que você realmente precisa fazer pra, cara, se sustentar, né? Você vai precisar pagar as suas contas, os boletos, então a gente sempre vai ficar conciliando essas duas coisas. E aí eu peguei e voltei assim com a ideia de, cara, eu vou tentar viver de música. E eu me toquei que alguns músicos eram mais bem-sucedidos que outros, e isso não era necessariamente pelo dom ali da pessoa, a habilidade musical dela, e sim pela fama, pelo marketing e tudo mais. Então, por causa disso, eu liguei esse radar e fui começar a cursar publicidade e propaganda, com essa ideia de viver de música. E aí, cara, eu peguei e fiz o seguinte, bom, eu tenho esse meu plano, mas eu também vou ter um plano B, que é trabalhar na área de publicidade, caso eu mude de ideia, e foi o que aconteceu. Mas o que eu fiz de diferente? Em vez de eu ter esperado eu me formar e trabalhar na área, eu fui trabalhar na área logo no início, porque eu pensei assim, cara, se eu não gostar, se eu me frustrar, eu desisto logo no começo, e assim eu não vou perder 4 anos, não vou perder, né, 4 anos ali de faculdade, eu perderia 6 meses, 1 ano, porque foi o que eu aprendi com o curso do Senai, né? Eu me formei e depois fui trabalhar na área, então na publicidade eu fui trabalhar na área desde do começo. E assim, cara, tem alguns cursos que você pode fazer isso, você pegar e trabalhar na área desde o início, isso é o que eu recomendo. Tem outras realidades como medicina, psicologia e tal, que você não consegue atuar na área como profissional antes de você se formar. Então esse fica um viés um pouco mais complicado, mas você consegue fazer estágios e ver pelo menos a realidade do dia a dia dos profissionais daquilo. Então essa é a primeira coisa que eu recomendo que você faça quando você pensar em algo que você goste. Teste, 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 teste. Então assim, dentro da minha área de publicidade, cara, eu trabalhei com muita coisa. Comecei com a parte de direção de arte, depois eu trabalhei como fotógrafo, social media, fiz freela de foto, de edição de vídeo, trabalhei como analista de marketing, depois eu subi, fui promovido. Então assim, cara, quando eu me formei, eu já era um coordenador / gerente de marketing, uma equipe com 10 pessoas. Então, tipo, cara, isso foi muito foda, sabe? E hoje eu tô atualmente trabalhando como professor na parte da faculdade. E isso é até uma coisa que eu pensava assim, nossa, o cara para ser professor precisa ser inteligente e tal, isso e aquilo. E cara, eu nunca me considerei, uau, um cara inteligente. Eu me considero um cara médio, esforçado, sabe? Tem algumas inteligências que eu tenho mais do que outras pessoas, assim como eu tenho algumas certas inteligências que eu tenho bem menos. E é isso, cara, ser uma pessoa normal. Mas aí assim, cara, eu só me encontrei na parte da publicidade porque eu arrisquei
em diversas coisas. Dentro da minha área eu testei várias coisas, sabe? E em alguns momentos, por mais que eu já tinha me encontrado, eu cheguei a duvidar, do tipo assim, cara, será que isso realmente é o que eu quero? Só que não era pela profissão em si, e sim pelo local que eu tava. Eu tava trabalhando num lugar onde é que eu não gostava. Então, a segunda coisa é assim, cara, não tenha medo de mudar de emprego, não tenha medo de ganhar a conta. Porque tudo isso faz parte. E assim, eu não quero trazer só essa ideia romantizada de, uau, você precisa achar algo que você goste. Irmão, se você pegar algo que você não odeia e que te dê dinheiro, você acha legal, já é mais do que meio caminho andado, entendeu? Só de você trabalhar em algo que você não odeia, você já está um passo à frente. E aí quando você acha algo que você tenha interesse, teste várias coisas em cima disso para você realmente se encontrar. E talvez algo que você tenha interesse, você pode pensar assim, cara, mas o mercado está saturado, né? Marketing está saturado, educação física está saturado, inteligência artificial está saturado. Você vai pensar, tiver N coisas que está saturado. Mas você faz o seguinte, você pega e olha para isso aqui, ó. Olha para a tua cidade. Irmão, quantos aqui, ó, de lojas, empresas que não tem uma identidade visual bem feita, não tem um nome bem feito, uma fachada. Quantas que os caras mal e mal respondem um WhatsApp direito. Então assim, como que você vai achar que o mercado está saturado? Educação física, olha quantas pessoas estão acima do peso, não estão cuidando da sua saúde, entendeu? Então assim, cara, o mercado está saturado? Depende. Se você for um profissional bom, diferente da média, você vai arrumar espaço para você, entende? E assim, qual que é o ponto que eu quero que você leve essa reflexão para fora desse vídeo? Conversa com seus pais, algumas pessoas mais velhas, e pergunta para elas no que elas já trabalharam. Cara, provavelmente eles já fizeram muita coisa, muita coisa. Porque assim, a realidade deles foi diferente, então assim, eles não tinham muito o que escolher. Às vezes a pessoa tinha uma profissão de 5 anos no emprego, ela ganhou a conta, ela tinha que pegar e trabalhar em outra coisa, entendeu? Então assim, hoje a gente tem ao contrário, a gente consegue escolher no que a gente vai trabalhar. Você pode não trabalhar, não gostar do seu trabalho atual, se ele for ruim, mas você consegue estudar e ingressar em alguma área que você quer. Então assim, se eles mesmos demoraram para se encontrar na sua profissão, por que você precisa encontrar logo de primeira? Entende? Então assim, troca essa ideia com eles, para você ver em quanta coisa que eles já trabalharam, e muitas dessas coisas talvez eles não gostaram, entende? Então assim, cara, você tem que pegar e ter um pouco dessa coragem de você listar as coisas que você gosta, dar uma breve estudada e ir com tudo. Testa o mercado de trabalho logo no início, entendeu? Para você já ver a realidade. Dentro dessa área que você escolher, trabalhe em N áreas diferentes, para você pegar essas experiências e assim começar a se encontrar como profissional. E se você está totalmente perdido, dentro da área da comunicação a gente tem a parte de design, que é onde eu tenho aqui o meu curso de design para social media, que eu vou te ensinar a fazer identidade visual, posts para redes sociais. Isso pode virar uma profissão. É um curso muito mais em conta do que, por exemplo, uma faculdade que você vai fazer ali, você vai gastar quase R$1.000 numa mensalidade. A vantagem de um curso para você testar, isso ou qualquer curso, tá? Às vezes você está em dúvida de alguma área, cara, vai lá e compra um curso, 100, 200, R$500, R$1.000 que seja, mas assim, vai ser o suficiente para você testar e aplicar em prática para ver se é aquilo que você quer. O investimento de um curso é muito mais barato do que de uma faculdade. Então assim, tudo vai ter esses pesos, entende? E assim, para finalizar esse vídeo, não pense que essas inseguranças sobre a área profissional vêm apenas quando você tem 16, 17 anos, tá? Que é quando você tem que escolher. Às vezes isso pode vir aos 20, 25, 30, 40. Eu ainda não cheguei nessa idade, mas assim, cara, a gente está num ciclo, entendeu? Não existe exatamente um certo e errado na sua questão de profissão. Se você está 5 anos numa área e depois você não se encontra mais, você pode se encontrar em outra. Então assim, é só você pegar o exemplo dos seus pais. Às vezes eles ficaram anos e anos numa coisa e depois foram lá e resolveram fazer outra. Então assim, agora que você está terminando esse vídeo, pega essa ideia e troca uma ideia com eles. E aí você comenta aqui o que você achou disso.
Obrigado, até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal.